Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia, meu bem. Bom dia, meu bem. Tudo bem? Tudo bem, e você? Dormiu bem? Graças a Deus. Isso. Bom dia a você que está aí nos assistindo. Pois é, e vamos aqui para mais um café da manhã, com café, não é? Começo dessa manhã, Café e palavra. com a palavra de Deus aberta. E a gente quer ler um texto da palavra e deixar para você, para a tua reflexão para o dia de hoje, para essa semana. Então a gente está lendo aqui Mateus, capítulo 7, que fala sobre os dois fundamentos, tá? 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meu bem, nós lemos aqui alguns versos da Bíblia que tem como título aqui os dois fundamentos. O que você tem para começar a pensar aí junto com a gente? Olha, nós somos corretores, né? Somos Corretores de imóveis. E quando a gente vai vender um terreno, a pessoa que vai comprar avalia, né? Terreno, construção, se vai precisar de arrimo, se vai precisar de aterro, né? Então, quando a gente vai construir a nossa casa física, a gente tem cuidado, né? A gente pensa, a gente procura um engenheiro. Mas aqui não está falando de casas físicas. Não. Não está falando de uma edificação física, mas sim uma edificação espiritual. É. Então, a gente precisa construir sobre a rocha. Quem é a rocha? Cristo é rocha. Cristo é a rocha. A gente entende isso, né? Pela Isso, palavra. Cristo é a rocha, né? Então, o fundamento que nós devemos construir a nossa vida espiritual é na rocha que é Cristo. Na rocha que é Cristo. Né? Com bases verdadeiras na palavra, né? A gente precisa edificar essa edificação espiritual, não é uma edificação que a gente vai fazer de uma hora para outra. É uma edificação que a gente precisa pensar, a gente precisa ponderar, a gente precisa investir, a gente precisa, né? Toda construção que a gente faz física precisa de tempo, precisa de investimento, precisa de pensar, de ponderar. E a nossa edificação espiritual não é diferente. Nós precisamos pensar, ponderar, avaliar, colocar, né, as nossas vidas diante do Senhor. Porque a gente precisa pensar que a nossa caminhada com o Senhor não é uma caminhada até nossos problemas serem resolvidos, até as coisas ficarem no lugar. É uma vida toda. Então é uma construção que se faz exigindo de nós também busca no Senhor, porque essa construção, ao meu ver, ela é feita com pedras. E pedras, quem fez as pedras? O Senhor. O Senhor. Não é uma construção que se faz com tijolos. Tijolo, quem fez o tijolo? Tijolo é o homem. É o homem que faz, e a pedra é o Senhor que faz. Então, a nossa edificação espiritual, a gente precisa ir em Deus, se prostrar no Senhor, pra gente começar uma vida com Deus, né? Uma edificação correta, porque se o fundamento não for bom, não adianta. Então você está me dizendo que para os assuntos espirituais nós precisamos ter um bom alicerce. Sim. Não é? Se a gente não consegue estudar na melhor escola que tem, se a gente não consegue ter os melhores móveis que possa ter na vida, se a gente não consegue fazer o melhor curso que a gente poderia na área que a gente quer estudar, Ou uma grande casa. ou uma casa ideal dos sonhos, talvez essas coisas a gente nem sempre consiga atingir.
Mas quando se trata de assunto espiritual, nós precisamos estar bem fundamentados. Bem fundamentados. Então não pode se fazer uma construção espiritual em areia, Não. por exemplo, como diz o texto. Porque a areia, ela é inconstante, é né? inconstante e seria um alicerce Não é inseguro. seguro. Né? Então a Bíblia vai nos dizer que o bom alicerce é feito na rocha. Amém. Eu quero dizer para você que esse alicerce é Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. É o Senhor, não é? É o Senhor Jesus. É também de se pensar, meu bem, que quando a gente faz, é mais fácil fazer construções na areia do que fazer construção na rocha. Com certeza. A rocha é muito mais dura, demora muito mais para quebrá-la, para cavá-la, para esculpir, para trabalhar ela. Enquanto que na areia, muitas vezes, alicerces profundos são feitos em tempo muito rápido. Então a Bíblia está nos ensinando que a vida espiritual ela vai pedir de nós um certo esforço, uma certa disciplina, uma certa perseverança, um certo tempo, porque nós estamos construindo sobre a rocha. E a gente precisa amadurecer também na fé. Porque quando a gente é imaturo na fé, a gente quer tudo para ontem. Tudo rápido, tudo né? rápido, né? A gente crê no Deus do poder, no Deus do imediatismo, no Deus que soluciona problemas. Mas o verdadeiro sentido da caminhada com Deus e o maior dom de Deus é o amor, né? E o amor, ele é paciente, ele é perseverante. O amor é insistente, o amor não desiste. Como aquele que constrói na rocha. Isso. Não é? Constrói na rocha. É uma construção. Uma construção dia a dia. Todos os dias, isso. Semana a semana, ano a ano. E nós vamos fazendo uma edificação que nunca será abalada. Nunca será abalada. As estruturas feitas em Cristo, elas não ruirão. As grandes empresas podem ruir, os grandes centros financeiros podem ruir, nações podem ruir, mas aquele que edifica a sua vida sobre a rocha, e essa rocha sendo Cristo, esse não será envergonhado. Não é? E a construção também, né? Vamos levar para o lado natural, quando a gente está construindo, a expectativa sempre é que a construção seja mais rápida, né? Mas aí tem o tempo, que esse tempo pode ser as adversidades que vêm, as dificuldades que a gente enfrenta, os dias assim de tempestades, né? Às vezes tem dias que é sol, é mais fácil construir quando tá sol, mas e construir na chuva? E construir na tempestade? Então, a nossa construção espiritual, ela é uma construção que precisa que a gente não olhe o tempo. A gente precisa, é uma construção baseada em fé também. Amém. Em perseverança, né? Em vida Amém. com Deus. Bem, eu queria orar por isso. Amém. Eu queria orar sobre essa palavra, porque esse texto também vai dizer que todo aquele que ouve pratica. E aquele que ouve não pratica. O que ouve e não pratica é como aquele que constrói na areia. O que ouve e pratica é o que constrói na rocha. Eu entendo que o Evangelho de Jesus, em algum sentido, ele precisa tocar a nossa vida. Não se conhece o Evangelho sem que o Evangelho tenha tocado a nossa vida. E a nossa oração para essa semana é que você seja tocado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Uma boa construção, bem, ela se constrói no que não se vê. Quando você vai fazer uma construção, você faz o alicerce, não se vê o alicerce. Então é uma mudança que tem que ser de dentro para fora. Primeiro, essa construção espiritual tem que ser de dentro para fora, porque é muito fácil às vezes mudar o exterior, mas a gente precisa deixar Cristo tocar lá no profundo, Lá dentro do lá coração. dentro do nosso coração. Amém. Então, que Vida com Deus de dentro para fora. de dentro para fora.
né? Muitas vezes religião é de fora para dentro. É aparência. É aparência. Mas vida com Deus começa com um toque no nosso coração. Vamos orar por isso. Jesus, glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Aleluia. nós oramos por mais um dia que começa, Sim, Pai. mas que é um dia com uma consciência de edificar a vida Sim, Pai. sobre a rocha. Glória a Deus. Aleluia. Cristo, rocha eterna. Amém, Jesus. Glória a Deus. Cristo, rocha angular. Aleluia. Pai, nós oramos Sim. pelos nossos irmãos, amigos, aqueles que nos ouvem, nos assistem, Glória a Deus. Sim. para que essa semana seja uma semana de edificação espiritual, Aleluia. Glória de a crescimento, Deus. Amém, Jesus. solidez. Sim, Pai. E nada, Glória como a foi Deus. dito aqui, Aleluia, Jesus. pode subir Sim, Pai. ou pode crescer sem que antes esteja bem fundamentado. Sim, ó Deus. Então, a nossa oração Glória a é para que haja um trabalho do Espírito Santo, Deus. Aleluia. fundamentando os corações, Glória a Deus. fundamentando as vidas, Senhor, Sim, Pai. Que fundamentando o interior, Amém, Jesus. marcando, que a tua palavra vá marcando, sinalizando o coração, Aleluia, Jesus. transformando, tocando a vida do homem, Sim. tocando a vida da mulher. Aleluia, Jesus. É isso que nós oramos, Senhor, nessa semana, sobre a tua palavra. Glória a Nós não estamos construindo uma edificação sobre areia, Deus. Glória a Deus. Obrigada. porque apesar dela ser fácil de ser feita, a qualquer momento pode ruir. Mas nós construímos sobre a rocha Jesus Cristo, o Senhor. E essa é a nossa oração para essa semana. Amém, Jesus. Que a gente saiba lidar com o tempo, com as horas, com os dias, Sim, Pai. construindo Amém, Jesus. uma fé segura Glória a e inabalável, Deus. em nome de Jesus. Amém. 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 Um dia abençoado, um dia de vitória. Lembra, Jesus é rocha. Amém. Um dia e uma semana abençoada para vocês. Beijo! Graças ao Senhor. Glória a Beijo. Deus! Bom dia.